Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos sacerdotes, distintas autoridades, senhor prefeito, alguns vereadores, queridos irmãos e irmãs, vindos daqui, desta paróquia, e vindos também de lugares mais distantes, como Iati, entre os quais saúdo de modo particular os familiares do Padre Laércio, e vindos também das Águas Belas, da paróquia de São Sebastião, e certamente alguns outros vindos de outros lugares. Aqui nos reunimos nesta noite para a celebração de um momento muito importante. Não se trata apenas de um rito puramente formal, nem muito menos de um ato puramente administrativo. Aquilo que aqui celebramos nesta noite é um acontecimento eclesial, cuja importância
se faz sentir na presença de uma assembleia numerosa, na presença dos vários sacerdotes que aqui estão. Tudo isso para demonstrar que a posse do novo pároco da comunidade é um momento especial. Olhando os rostos dos presentes, nós conseguimos visualizar aquilo que se passa nos seus corações. Sem dúvida nenhuma, tanto no coração dos que aqui estão, sejam os fiéis leigos, como também os sacerdotes, de modo particular o Padre Laércio, todos trazem no seu coração nesta noite um misto de sentimentos, saudades, o que é bom, afeto, a disponibilidade para abrir e dilatar ainda mais o coração para acolher quem chega, mas também algumas perguntas, algumas interrogações: quem é, como é. Tudo isso faz parte. E é bom que todos nós experimentemos isso. Como é bom também que saibamos que aquilo que está no coração dos paroquianos de Bom Jesus dos Remédios está também no coração do Padre Laércio. Ele também está deixando um lugar que amava, onde se doou durante tantos anos e abraçando uma nova missão que o bom Deus, através da sua igreja, veio lhe confiar. Então, é um momento que nos une ainda mais uns aos outros, justamente por meio desses sentimentos tão humanos e tão bonitos, e por isso mesmo, absolutamente legítimos. E para nos ajudar a vivenciar ainda melhor o que estamos celebrando, nós contamos com o auxílio da Palavra de Deus. É nela que nós encontramos a luz que buscamos, a luz que vai iluminar o nosso coração, que vai nos fazer ver o caminho que devemos percorrer, a luz que nos vai trazer a compreensão necessária daquilo que estamos vivenciando. Todos os textos bíblicos que foram aqui proclamados nos falam do pastor. E como é bonito ver o modo como a Escritura nos revela a figura e o ministério do pastor, que é justamente a missão do pároco. A missão do pároco, que é posto à frente de uma comunidade, é a missão de ser pastor, de pastorear, de apacentar, de cuidar do rebanho do Senhor. É muito importante nunca perder de vista esta verdade. Como foi bonito ouvir o trecho da primeira leitura de hoje, aquela passagem significativa da profecia de Ezequiel. As palavras contidas naquele texto são muito reveladoras. Nos diz, em primeiro lugar, que o pastor do povo é sempre Deus. O grande pastor do povo é sempre Deus. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu mesmo vou apacentar o meu rebanho. O pastor é sempre Deus. E Deus
para exercer o seu pastoreio, nos envia os presbíteros, através de cujo ministério ele mesmo se faz presente no meio do seu povo para apacentar, para conduzir, para guiar, para proteger, para ensinar, para corrigir, a fim de que todo o rebanho caminhe sempre na mesma direção. No Salmo, nós cantamos que o Senhor é o pastor que nos conduz. A primeira leitura nos revelou esta verdade. No Salmo, nós reconhecendo esta verdade, nós cantamos. De fato, é o Senhor que nos conduz, porque Ele é o nosso pastor. E por isso, Ele não nos deixa órfãos. Ele providencia, Ele chama, Ele envia pastores para o meio do seu povo. No Evangelho, outra passagem muito significativa, onde encontramos Jesus, que confia a Pedro a grande missão, a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui está o sentido do ministério pastoral. Apacenta as minhas ovelhas. Mas não o faz senão depois de interrogar a Pedro a respeito do amor. Como que nos dizendo que para apacentar é preciso primeiro amar. Amar a Deus e amar também o rebanho. Para apacentar, cuidar e conduzir o povo de Deus, é preciso, primeiro, experimentar a sua misericórdia. Somente quem já experimentou a sua misericórdia será capaz de apacentar com compaixão. E é exatamente isso que estamos celebrando nesta noite. Acolhemos o novo pároco desta comunidade, Padre Laércio, com o coração cheio de esperança, desejosos de que nele e através dele o Senhor continue se fazendo presente no meio desta comunidade cristã. E por meio do seu ministério, o Senhor possa conduzir esta porção do seu povo no caminho do céu. Esta é a missão principal do pároco. Conduzir o povo na direção do céu. Ajudar o povo a caminhar para Deus, a viver para Deus. Ele tem a missão, a responsabilidade de ser aquele que se põe à frente para abrir caminho. E abrindo caminho, conduzindo consigo o povo na direção do céu. Apacentar significa cuidar, fazer-se presente, estar no meio do povo, para conhecer a todos, um a um pelo nome, com o tempo, evidentemente, para experimentar e compartilhar as alegrias, as esperanças, as dores, as angústias, que por vezes habitam o coração de cada membro da comunidade. É missão do pároco fazer-se presente na vida do povo de Deus. E a presença do pároco deve ser uma presença que
como ouvimos na profecia de Ezequiel, que vai em busca daquele que se desgarrou, que consola o que está aflito, que conforta o que está sofrendo, que levanta o que está caído, que se faz presente nas alegrias, nos momentos felizes, e que nunca está longe nos momentos difíceis e tristes. Cabe ao pároco estar presente, sempre, como uma presença de qualidade. É muito importante que o pároco e o povo de Deus tenham ciência disso. A presença do pároco deve ser sempre uma presença de qualidade. Uma presença que por si só já fala da ternura, já fala da bondade de Deus. A presença do pároco deve ser uma presença que conforta, que consola, que inspira, que ilumina, que dá segurança. Porque cabe a ele, como dever sagrado, a responsabilidade de representar Cristo, o bom pastor, no meio do seu povo. E exatamente por isso, ele precisa viver e agir como Cristo. Dentro do ministério do pároco, ocupa um largo espaço a atenção a ser dada às famílias. Como a igreja ama as famílias. Faz parte do ministério do pároco cuidar e zelar, defender e promover os valores da família. Ajudar os pais a educar os filhos, animar os jovens, motivar as crianças, visitar os idosos, fazer-se presente junto aos doentes. É um ministério exigente e às vezes desgastante. É importante também que a comunidade saiba disso. O pároco, apesar de lhe competir toda essa responsabilidade tão bonita, é preciso que se saiba que ele é também um ser humano. E como ser humano, ele também cansa, ele também se aborrece. E que por isso mesmo a comunidade deve se sentir na responsabilidade de também cuidar do pároco. O pároco é aquele que cuida de todos, mas também precisa ser cuidado. E como é que a comunidade cuida do seu pároco, do seu pastor? Em primeiro lugar, através da oração, rezando por ele todos os dias. Mas também através da escuta atenta, da obediência, da presença. É importante que as famílias se aproximem do pároco e que na casa de cada família haja um lugar para o pároco também, seja numa refeição, seja num momento celebrativo, seja num momento absolutamente normal da vida do dia a dia. É importante que a comunidade saiba que tem também a responsabilidade de cuidar do seu pastor, para que ele possa dar conta da missão que lhe foi confiada, e continue deste modo, sendo presença viva de Cristo, o bom pastor, junto da igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, este é um dia feliz, porque marca o ingresso do novo pastor e o início do seu ministério à frente desta comunidade. Nós não podemos deixar de agradecer ao padre Paul Anderson e antes dele, todos aqueles que o antecederam
nesta função. E continuamos rezando por ele, que também abraça outra missão, em outro lugar. Mas a partir de agora, nós precisamos nos unir àquele que chega e que vem em nome do Senhor para aqui realizar o seu trabalho. Queremos acolhê-lo com alegria, com esperança. E é importante que todos nos demos as mãos para que esta nova etapa seja marcada por um tempo de crescimento humano e espiritual para toda a comunidade paroquial do Bom Jesus dos Remédios. Nós vamos agora dar seguimento ao rito da posse, com a apresentação de alguns elementos que identificam a missão do pároco, do pastor. É importante que nós acompanhemos tudo com a devida atenção.